Estamos de volta. E no Horizonte Debate de hoje, falamos sobre, vou dizer um escândalo, mas um contratempo entre o Supremo Tribunal Federal e a imprensa no Brasil. Liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo garantia de uma instituição tão importante. Vou ficar nesse quarto bloco agora, explorando as várias colocações. Ainda dá tempo de você mandar a sua. A do Fernando eu achei super legal. Fernando, obrigado. Essa foi bem massa. Boa noite. Concordam que quem está no poder acredita que tem direito de se expressar sem se preocupar com a censura? Alessandro. Eu acho que tem esse pensamento errado. Ah, perdão, é a Valéria. Mas a Valéria não escreveu de onde vem. Valéria, escreve pra gente que ainda dá tempo de te identificar. Isso é um pensamento errado, de que você chega no poder, tem um cargo legislativo, executivo, você está liberado para dizer o que quiser. Não é isso. A liberdade de expressão não é absoluta. O limite dela é a garantia do direito do outro. É não ter ataque, não ser racista, não ser preconceituoso, não pregar o ódio. Infelizmente, isso no Brasil não é seguido. O político acha que pode falar o que quiser, respaldado pela imunidade garantida pela legislação. Isso não é verdadeiro. Eu estive com o Jair Bolsonaro uma vez e questionei exatamente isso para ele, pessoalmente. Rafael, boa noite. Essa censura aos 3 direitos fundamentais, como liberdade de imprensa, de informação e de expressão, poderia ser vista como uma forma de assegurar a democracia, assim como as próprias liberdades feridas desses 3 direitos do país? A Aline de Belo Horizonte que te pergunta. Eu não consigo imaginar como você vai limitar um direito e assegurar a democracia a partir dele. Porque a democracia, na verdade, ela se forma pela garantia dos direitos. A nossa Constituição é uma Constituição extremamente democrática, porque ela traz um rol imenso de direitos de qualquer indivíduo. Então, quando você limita o direito à informação, quando você limita o direito à liberdade de expressão, quando você limita o direito à liberdade de imprensa, você está impedindo que as pessoas tenham acesso à informação e consequentemente, você está possibilitando que a democracia seja ruída. A Aline, Maura, ela continua conversando com a gente, mas as colocações feitas nas redes sociais, muitas vezes equivocadas e sem fundamento, não seriam reflexo da baixa qualidade na educação e que tende a ficar pior no atual governo, uma vez que o próprio presidente vem em rede nacional para dizer que os jovens não devem entender tanto assim de política? O filho mais novo dele foi político com 17 anos. Né? É lógico, o que a elite quer é que as pessoas pensem cada vez menos. Daí, o exemplo, eu acho que o nosso presidente dá um exemplo horroroso e a autoridade máxima devia dar um exemplo positivo. Ele dá um exemplo extremamente negativo quando convida os jovens à alienação política. Né? Eu acho que não é por aí. Nós temos que estimular os jovens a ter um pensamento político esclarecido. Não é ir pela minha cabeça, nem pela cabeça do pai, da mãe, politicamente, nem do amigo, nem do inimigo. Eu acho que tem que ir pela cabeça dele. Informada, é do conhecimento que brotam as ideias que devem as ideias que devem pautar o comportamento de cada um, devem ser ideias próprias, obtidas através do conhecimento, da busca do conhecimento e do esclarecimento. Perfeito. Uma participação também do Juan, eu estou dialogando de novo. Olha como que é importante ser meio. Olha como que é importante a expressão do meio, estar no meio, conversar um com o outro, ser a terceira margem do rio. O Juan de novo. Só mais uma participação. Pode ser outras tantas, Juan. O problema da imprensa brasileira é vender uma imagem de imparcial. A perda da credibilidade está aí, quando sabemos que não é. Assuma, eu sou de direita ou esquerda, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não se assume assim tão claramente. O conteúdo mas não coloca lá assim, Fox News, a direita, o canal do país do meio oeste americano. Ou então, New York Times, nós somos a favor das pautas afirmativas. The Post. Essa informação, essa pontuação do Juan é bem legal, né? Eu acho que é bem legal mesmo. Porque, na verdade, a imprensa tem essa aura da imparcialidade, tenta vender que é imparcial,
Inclusive, até essa discussão sobre fake news é muito interessante, porque, às vezes, a grande mídia também produz fake news. E as fake news, às vezes, elas são nuances. É um título, um bigode, uma coisa que desvirtua ali a informação e passa uma ideia errada. Não existe imprensa imparcial, e eu acho assim, era mais verdadeiro que a imprensa brasileira, a mídia hegemônica brasileira, assumisse o seu lado de maneira mais clara. Nas eleições, por exemplo, eu acho que isso é uma questão fundamental, que a imprensa diga claramente de que lado ela está numa campanha eleitoral, porque isso clareia as coisas. Isso acontece nos Estados Unidos. E o que é importante, que eu acho que é muito importante para a população, é ter um pensamento crítico em relação também à imprensa. É preciso formar esse pensamento crítico. É preciso saber de onde a informação vem, quem controla aquele meio, qual interesse tem por trás. A gente tem grandes conglomerados de mídia fazendo, por exemplo, campanhas para o agronegócio. Por quê? Porque por trás desse conglomerado de mídia tem um conglomerado econômico do agronegócio gigantesco. Então, isso é importante que se saiba, porque o agro não é pop. Como agora, por exemplo, na reforma da Previdência, todo dia você pode ver no Facebook, nos jornais impressos, a mídia está toda a favor. Mas por quê? Atrás das grandes redes de TV desse país, existe uma rede de financeiras ávidas por essa capitalização que o Guedes está anunciando. Eles querem esse dinheiro do trabalhador. Agora, posso aproximar, Alessandra e Maura, dessa reflexão, talvez de forma bem simples? Quando a emissora ela é a única detentora de um produto que ela transmite, mas, na verdade, o produto é de péssima qualidade. E aí ela diz o tempo inteiro, haverá um jogo que é excepcional. Fazem uma propaganda como se fosse a semifinal da Champions League, dizendo que é algo muito bom. Nesse momento, o telespectador ele não fica ali, Alessandra, será que isso aí é tão bom assim quanto disseram que é? Agora, só uma pequena complemento que eu estava dizendo. Eu acho que o grande compromisso que a imprensa precisa assumir para ser respeitada e, inclusive, resgatar a sua credibilidade é o compromisso com a verdade. Tem faltado a verdade, Mauro? Sim. Muito, demais. A realidade dos fatos tem sido manipulada e distorcida. Por exemplo, a reforma da Previdência tem sido, por quase todos os veículos hegemônicos, uma coisa boa para o país. E não é. Como aconteceu, por exemplo, com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista era um estudo de caso excelente para o jornalismo, porque até ela ser aprovada, as notícias todas eram positivas. No dia que ela foi aprovada, a grande mídia começou a apontar os problemas, quando ela foi aprovada em segundo turno, começou a apontar os problemas da reforma trabalhista. Isso é muito, muito claro. Melhorou a questão do emprego para as pessoas? Não, melhorou nada. Piorou o emprego, piorou o acesso à justiça de quem está... A taxa de emprego subiu vertiginosamente. O acesso à justiça trabalhista caiu, porque a reforma impede o acesso à justiça trabalhista. Olha que proposta bacana. Gilberto, para mim, eleita até agora a participação mais interessante. O corporativismo não é mais perigoso do que a própria ditadura? Pois no corporativismo, em todo segmento, ele existe e segue em suas próprias leis. O que vale para um, não vale para o outro. Existe um corporativismo da imprensa? Existe um corporativismo da política? Existe um corporativismo dos ministros do Supremo, Rafael? Existe um corporativismo... Gilberto, muito bacana, cara. De todo mundo que tem interesses. As pessoas, elas vão defender os seus interesses de forma mais clara quando esses interesses estiverem sendo afetados. Eu tenho corporativismo na imprensa, como eu tenho nos advogados, como eu tenho nos médicos, como eu tenho nos dentistas, sempre que essas respectivas classes estiverem sendo atacadas. Dos professores. Então, e eu não sei, isso também talvez não seja tão perigoso, talvez seja um movimento de reação. As pessoas estão reagindo. Quando o corporativismo ele se torna latente, geralmente é uma situação em que as pessoas foram atacadas. Então, por instinto, a reação vamos nos juntar para que a gente possa entender o que está acontecendo e se defender. Eu acho que está faltando um tipo de corporativismo, aquele que se reúne em torno das ideias humanistas. Nós precisamos ser corporativos em todas as ideias humanistas. Maura, essas pessoas têm sido chamadas de românticas. E não existe... Os sindicalistas, que, portanto, são as pessoas responsáveis por defender o direito dos trabalhadores, são chamados o tempo inteiro de comunistas.
O sindicalista está pegando seu dinheiro para viajar para fora e não te defende nada. É verdade. Pois é, esses interesses espúrios que estão aí por trás fazem a cabeça do trabalhador ingênuo, que às vezes não tem acesso a uma escolaridade que lhe permita olhar criticamente a realidade, e ele vai na conversa, ele começa a agir, aquilo que eu falei, é a própria pessoa destruindo os seus direitos, o que é dramático. Sim. Agora, Gilberto, não existe nada pior que a ditadura. Sim, sim. O Amaury Alberici, eu chamo essa instituição... Amaury, eu fiquei na dúvida se é a instituição da imprensa ou se é a instituição Supremo Tribunal Federal. Do arco-íris, tem todas as cores menos a do povo. São extremamente ditadores e arcaicos. Eu estou provocando. Eu acho que você está falando aqui do Supremo Tribunal Federal. Eu também acho. O Supremo tem que representar o povo, Rafael? Nós estamos, assim, em 20 segundos. O ministro do Supremo tem que ficar olhando para a janela para poder legislar? Não. Legislar não, perdão. Não. Ele tem legislado Deliberar. também. Não tem. E esse é outro perigo também que a gente está passando agora. Os ministros estão muito expostos, estão se expondo muito, o que faz com que eles, de forma maior do que antes, se envolvam no calor das discussões políticas. Sim. Eu acho que eles têm que preservar o Estado democrático de direito. É isso que está lá na Constituição. Né? Eles têm... Esse é o grande compromisso. Eles não têm que ouvir a rua. Maura, Rafael, Alessandra, obrigado por esse posicionamento corajoso. O programa de hoje fica por aqui. E eu te espero na semana que vem. Participe conosco. Envie sugestões de temas para o site da TV Horizonte, aqui para o programa. Outras participações que estão aqui eu vou passar para os nossos convidados. Nenhuma dessas participações ficará sem essa resposta. Ficamos por aqui e eu te espero na próxima quarta-feira, ao vivo, às 21 horas. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!